comemorando essa quarta de poder, lembrando com carinho das pregadoras que a gente teve durante o ano, pessoas que se dispuseram a vir aqui trazer a mensagem, que foram escolhidas por Deus, e estar prestigiando mais um departamento da igreja. Vamos colocar em pé e cantar o hino 353, É Prazer Servir a Cristo. Amém. Convido ao Isaac que vem aqui fazer essa primeira oração. Todos aqueles que puderem, vamos ajoelhar para falar com o Pai. Grandioso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós somos imensamente gratos, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade que temos nesta noite de prestar um culto em honra e adoração ao Senhor. Nesse momento, estamos aqui com os nossos corações dispostos a colocarmos perante o Teu altar, para que a nossa vida possa estar inteiramente entregue ao Senhor. E ali possamos aceitar o sacrifício de Cristo, carregar a nossa cruz e segui-lo aonde quer que for. Mas para isso precisamos fazer algumas escolhas, precisamos escolher a quem servir. Nesse mundo existem muitos senhores, existem muitas opções. Por isso, Senhor, estamos aqui fazendo essa opção de seguir o Senhor, a única, soberana e correta decisão que temos que fazer em nossa vida. Nos dê a sabedoria para cada dia tomarmos essa decisão, para vivermos uma vida
correta aqui nesse mundo e nos preparando para a eternidade. Nos dê essa sabedoria também aos nossos irmãos, que a cada um que veio e que também está no seu lar. Que o Senhor possa abençoar de maneira muito especial, abrindo os corações para a mensagem que será trazida nesta noite. Que essa quarta de poder possa ser realmente poderosa e as pessoas saiam daqui muito melhores que entraram. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Última quarta-feira do mês, última quarta-feira do ano e última quarta-feira do Ministério da Mulher, né? Nós sabemos que este ano o desenvolvimento do assunto do Ministério da Mulher foi definido em 2 letras: fé. E quando a gente pergunta o que é fé para você, né? Fé é pisar onde não tem chão. Porque nós só conseguimos a fé se nós realmente somos espirituais. Religiosidade não traz fé a ninguém. Fé é ser espiritual e acreditar em Deus no impossível, né? E alguns assuntos que nós, alguns personagens, né? Vários personagens, um deles que destaca, decisões, são algumas decisões, como de Daniel, seus amigos, né? Que eles decidiram ser fiel a Jesus. Tudo na vida do ser humano, ela começa com essa palavra, decisão. Se eu decido por Jesus, aconteça o que acontecer, a minha decisão é ser fiel a Jesus. E nós vamos falar um assunto, nós vamos nos demorar muito. Abram a Bíblia de vocês. Segunda Reis 4. Vamos continuar falando sobre fé. Espero que durante o ano a gente tenha realmente descobrido se nós realmente temos fé o suficiente para enfrentar qualquer desafio da vida. Porque a fé, ela é a base de muitas coisas, ou seja, de tudo. E 2 Reis 4 vai falar a história de uma mulher. Abram a Bíblia, 2 Reis 4, e vamos orar. Querido Pai que está nos céus, estamos mais uma vez, Senhor, com a Tua palavra em nossas mãos. Te pedimos que fale aos nossos corações, dar-nos sabedoria, usa a Tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui vai falar sobre, o que é que está escrito aqui, negrito? Eliseu aumenta o azeite da viúva, né? Vamos ler aqui de 1 em diante, que diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Só para começar, nós vamos ver aqui esta mulher, ela tinha missão, né? Quando ela chega com o profeta e ela diz, o teu servo temia ao Senhor.
Eu acho interessante as histórias da Bíblia, muito, muito gostosas, é quando a gente percebe a fé de uma pessoa, aonde ela vai, aonde ela chega e a confiança que ela tem para resolver determinados problemas da sua vida. E aí, continuando, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Nós sabemos que aquela mulher, ela já estava passando um momento muito difícil da vida. Um momento de dor, um momento de sofrimento da alma. Ela estava no luto do seu esposo. E naquele momento de dor, chegou um credor para querer levar o que ela tinha de mais precioso. Antigamente, as viúvas, elas não tinham uma aposentadoria, uma pensão. Não, elas eram sustentadas pelos filhos, quando elas não conseguiam trabalhar. E aquelas pessoas, quando chegaram ali no momento de dívida, que o esposo deixou, né, eles queriam levar o que ela tinha de mais precioso, os seus filhos. E aí, continuando, 2, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Querido, um homem, uma mulher de Deus, eles sempre se interessam pela vida das pessoas, pelo bem-estar das pessoas. Porque quando ele diz, me diz o que eu posso fazer por você. Então, em todos os momentos que uma pessoa de Deus, ela se interessa pela vida das pessoas, pela vida do povo, né, da igreja de Deus, independente onde ela está, se ela é um servo de Deus, sempre está disposto a servir. E outra coisa aqui que eu acho interessante nas histórias da Bíblia, como Ana, que eu falei, a humildade. Uma pessoa cheia de fé, ela tem muita humildade. Entende? Ela reconhece, ela diz, a tua serva, ela tinha apenas o quê? Um pouquinho de azeite. Uma coisa insuficiente para ela, mas para Deus era muito suficiente. Sabe, queridos, muitas vezes a gente tem algo que parece que não tem nenhum valor, mas é através daquilo que Deus quer fazer a obra. 3, então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e elas as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-te aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Sabe, queridos, o agir de Deus, ele é fantástico na vida do ser humano. Eu gosto muito de todas as histórias da Bíblia. Elas trazem lições muito maravilhosas para a gente. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa de algo de Deus e a gente fica esperando. Mas existe o agir de Deus e o agir humano. Eliseu, ele disse para aquela senhora o quê? Vai e pega as vasilhas.
parte humana. Ela precisava acreditar. Ela não questionou. Ela podia dizer, poxa, mas como eu tenho pouquinho azeite, eu vou pegar o quê? E ele ainda disse, vai e pega bastante. Quando ele disse não poucas, vai, pega bastante vasilhas, porque eu quero fazer, como se dissesse, eu vou fazer o milagre. Ela não questionou. De todos os vizinhos, eu imagino que ela pegou vasilhas de todos os lados. E ela começou a colocar aquele azeite. E ele também disse uma coisa, olha, entra e fecha a porta. Fecha a porta da tua casa, só você e os teus filhos. Sabe, queridos, muitas vezes nós não fechamos a porta do nosso coração, da nossa casa, da nossa alma para ver o agir de Deus. Muitas vezes nós deixamos brechas, algum tipo de brecha, aonde o inimigo entra para atrapalhar o querer e o agir de Deus nas nossas vidas, e nós saímos o quê? Decepcionados. Porque não recebemos o que gostaríamos de fazer. Existem 3 posições aí. Primeiro, o agir do homem é importante para o milagre. Queridos, a fé daquela mulher era tremenda. Ela não procurou qualquer pessoa. Ela sabia o caminho certo, quem iria resolver o problema dela, que era um problema que não tinha como resolver humanamente. Ela devia uma dívida que o esposo deixou, ela não tinha como pagar, e eles queriam levar o bem mais precioso, os seus 2 filhos. Mas o que aquela mulher fez? Opa, com certeza ela primeiro orou a Deus, e ela foi a pessoa certa. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos algum problema na nossa vida e a gente fica contando para um, para outro, e a gente precisa ter muito cuidado. Porque muitas coisas na vida da gente, a gente precisa, sim, existem pessoas que podem te ajudar, mas existem pessoas que quando você conta os teus problemas, se torna o quê? Fofoca. E a fofoca até na igreja, pedindo oração pelos problemas dos outros. E as lições aqui, nós como um povo de Deus, nós precisamos ter uma fé, eu costumo dizer, uma fé radical. Nós, com fé, nós sabemos quando agir, quando a coisa é feia, que não tem solução humana. Aquela viúva, ela, como eu já falei no início, ela era uma pessoa que servia, que temia, e ela foi no caminho certo. Ela foi com a pessoa certa, a pessoa que podia ajudá-la, a pessoa que podia, ela sabia, a fé dela sabia que existia solução para aquele problema. Segundo ponto. Fecha as portas. Fechar as portas é você e sua família ser abençoado e ver o milagre dentro da tua casa. O milagre daquela mulher não estava fora do seu lar, dentro com seus filhos, porque ela temia ao Senhor. Essas coisas, as histórias que a Bíblia traz para a gente, é uma maneira de você, tanto eu quanto você, aprender com esses personagens da Bíblia. Entende? É entender que na Bíblia existe pensamentos, histórias, parábolas que levam você a pensar e agir corretamente em momentos difíceis da tua vida. Aquela mulher, ela foi uma mulher, uma viúva. Ela não queria perder os seus 2 filhos, mas ela, como servia e temia ao Senhor ao mesmo tempo, ela foi a pessoa certa, ela agiu, que é a primeira parte humana, e depois ela obedeceu. Para o milagre acontecer, precisa existir obediência. Ela obedeceu a Deus. Ela obedeceu a um líder religioso, que era Eliseu. A gente sabe que ele pediu o que a Elias? O que Eliseu pediu a Elias? Entendeu? Porção dobrada. Ele era um homem de Deus, era um servo de Deus, e ela foi até ele. Terceiro ponto, teu milagre não pode ser maior que a tua fé. Que tamanho é a tua fé? Que tamanho é a sua fé? Que tamanho é a minha fé?
Você vê que aconteceu um milagre na vida dela, porque a fé dela foi grande. Ela obedeceu, ela foi e fez o que o profeta pediu para ela fazer. E ela fez sem questionar. Sabe, queridos, muitas vezes nós não recebemos este milagre porque nós não temos fé. O milagre sem fé não acontece. É uma coisa que nós precisamos exercitar. É uma coisa que nós precisamos confiar. Nós precisamos conhecer o autor principal da fé, que é Deus. Nós precisamos gastar tempo com Deus. Nós precisamos deste tempo. Sem tempo, você não vai chegar a um nível de fé radical, igual os personagens da Bíblia. Eles não eram diferentes da gente. Nós também, quando eu falo que todas as histórias da Bíblia não param ali, ela parou ali e ela continua conosco, comigo e com você. Uma mulher que no momento da dor, no momento de luto, no momento da angústia, porque aquela mulher, ela estava com angústia da alma, não era o luto já era demais para ela, ainda chega um credor, me paga ou leva teus filhos, mas ela era uma mulher que temia ao Senhor. Querida igreja, o ano se foi, eu falo mais uma vez, que nós possamos bater um papo com Deus. Que a gente chegue perto dele e comece a falar para ele o que é que falta para me desenvolver uma fé o suficiente para ver milagres acontecer na minha vida. As histórias da Bíblia, elas são fantásticas, elas nos ensinam, elas nos aproximam de Deus. Sabe, querida igreja, quanto tempo você tem gastado com Deus? Quanto tempo? Hoje, antigamente, as pessoas aparentemente pareciam que elas tinham medo. Elas iam à igreja, não faltavam no culto porque elas tinham medo. Elas estavam ali na igreja, elas tinham reverência mais do que hoje, porque elas tinham medo. Era um medo que eu poderia dizer, mas a igreja não tinha mais forças. Mas elas estavam mais próximas de Deus. Sabe, queridos irmãos, nós somos uma família. Se eu não tirar tempo para estar com Deus, os meus milagres vão passar bem longe de mim. Eu preciso ter este compromisso com meu Deus. Quarta-feira de poder é onde o poder vem de quem? Eu quero esse poder. Ele vem de quem? Ele vem de Deus. Aquela viúva, quando ela chega lá, que ela viu tanto azeite, sabe, ela chega ali com o profeta e ela diz assim para ele, agora tem muito azeite, o que eu vou fazer? Aí o profeta diz para ela, agora vai, vende o azeite, vende o azeite e tu vai viver para o resto da vida com o que sobrou. Sabe, querida igreja, Deus, ele é perfeito. Deus, ele não é dinheiro, mas Deus é real. Deus, ele faz a coisa por completo. O milagre que Deus faz na nossa vida é completo. E aquela mulher, ela saiu, ela vendeu e nunca faltou nada nem para ela e nem para os seus filhos. A partir do momento que nós somos igual àquela mulher, que a gente possa trabalhar e lutar para a gente ficar parecido com os personagens da Bíblia, cheio de fé. A partir do momento que nós realmente servimos ao Senhor, que nós tiramos tempo para Deus, que eu conheço mais a Deus. Eu costumo falar, como que a gente pode conhecer mais a Deus? Sabe, queridos, quando você está lavando a sua louça em casa, limpando a sua casa, que você começa a louvar a Deus, a cantar, ou que você diz assim para Deus, Deus, limpa meu coração, não deixa que a sujeira, que as coisas faça parte da minha vida, limpa ele, tira toda a inveja, todo o orgulho, todas as coisas que estão me afastando de estar mais próximo de ti. Sabe, querida igreja, aquela mulher, aquela viúva,
O milagre que aconteceu na vida daquela mulher foi fantástico. Porque ela não precisou dar aos seus filhos, porque ela tinha um Deus que eu e você precisa conhecer melhor. Um Deus que nós precisamos, porque quando nós falamos em fé do grão de mostarda, não é para que a fé fique pequenininha o tempo todo. Ela começa bem pequenininho no nosso ser, no nosso coração. Ali ela vai crescendo, ela vai aumentando cada vez mais. E você vai passando pelas provas, pelas dificuldades da vida, e você percebe que o ator da fé é Deus. Ele é o Deus do milagre. E a gente aprende através da fé, olhando para Deus, Ele nos dá tudo. Nós começamos a aprender a procurar pessoas certas, porque todos nós precisamos de um amigo, de uma pessoa de verdade, que a gente possa contar, e aquela pessoa vai com sinceridade orar com você e te ajudar nas dificuldades, porque o próprio Cristo, Ele precisou dos discípulos no Getsemane. Quer dizer, nas dificuldades da vida, Deus te orienta a você ir nas pessoas certas. Deus te orienta a ir aonde você precisa ir. E sabe o que é interessante? O óleo na Bíblia, ele significa o Espírito Santo. Interessante que durante as vasilhas está vazia, tinha óleo. Você sabe por que nós não recebemos o Espírito Santo? Que às vezes nós não estamos vazios. A nossa alma, ela está cheia de problemas, de fofoca, cheia de inveja, cheia de problemas, que Deus não coloca o Espírito Santo em pessoas cheias de si. A partir do momento que você começa a manter uma comunhão com Deus, você vai pedir para Deus que tira de você o eu, que tira de você as tuas vontades e faça a vontade de Deus persistir em você. Aí sim você vai receber o Espírito Santo. E aí você vai começar a movimentar uma fé radical, uma fé que vai ver o impossível acontecer, mesmo no nosso mundo ainda. Sabe, queridos, nos problemas da vida, não tenha medo. A viúva não ficou com medo. A viúva, ela foi na fonte certa e na fonte segura. Nas dificuldades da tua vida, tenha fé o suficiente e não saia da fonte. Esteja lá, peça a Jesus que tire de você o que precisa, para Ele colocar as gotas do Espírito Santo em você, e você vai ressurgir uma nova pessoa. Deus, Ele prometeu cuidar da gente, e Ele não falha. Ele cuida de mim e de você em todos os momentos da nossa vida. Nós não devemos temer, não devemos ficar com medo em nenhuma situação da vida. Sabe, queridos, a história desta mulher não para aqui. A história dessa mulher, ela continua em nós que estamos aqui. Deus também, Ele ainda é o mesmo Deus da época daquela viúva. É o mesmo Deus da época de Daniel. É o mesmo Deus que libertou o povo de Israel e abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que quer operar uma obra e um milagre na tua vida, na tua casa, com as portas fechadas na tua família. Acredita nesse Deus, faça a sua parte, assim como eu preciso fazer a parte humana, para que Deus atue, porque Deus não falha. Sabe, queridos, quando Miguel se levanta, a vitória é certa. Miguel se levantou no momento mais difícil na vida daquela viúva. Ele se levantou, e ele se levantou para fazer uma obra completa na vida dela. Ele quer fazer uma obra completa na minha e na tua vida, que nós possamos colocar a nossa vida aos pés de Jesus, que nós possamos colocar nossa família, que nós possamos colocar os nossos sonhos, os nossos desejos e as perturbações da vida. Muitas vezes as preocupações levam você, que deixa você até sem pensar. Mas coloque tudo isso nas mãos do Pai, e o Pai vai operar em você a cura da alma, que só Deus pode fazer. Sabe também,
Quando existe um vazio dentro do nosso coração, que nada e nem ninguém preenche. Este vazio é o lugar de Deus. Por isso que logo no amanhecer do dia, nós precisamos buscar e clamar ao Senhor e estar perante Ele em todos os momentos da nossa vida. Que você e eu possamos cada vez mais conhecer mais este Deus e entregar todos os nossos anseios nas mãos dEle, porque tudo vai passar, tudo passa, nada é para sempre. E é neste momento nós vamos... E o meu apelo antes, meu desejo é para você, em todos os problemas e dificuldades, não tenha medo. Vá na fonte certa, não desanime, não fique parado, faça, seja obediente a Deus e a fé agirá em você. Que Deus abençoe, querida igreja, nós vamos cantar, não há o que temer. Vamos pedir para o Rafael colocar. A Mônica vem aqui e vamos cantar esta música que Deus está conosco. Ele vai estar com você em 2024. Ele esteve com você em 2023, esse restinho de ano. E Ele vai continuar. E Ele quer fazer obras maravilhosas nas nossas vidas. Deixe Ele fazer. Porque Deus, Ele age. E Ele age com segurança porque Ele é Deus. Vamos ficar em pé. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Deus é fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel.
Que no ano de 2024 nós possamos deixar um legado de fé, um legado de oração. Esforça-te que vamos conseguir. Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, muito obrigada, Senhor, porque tu falaste conosco esta noite através da história de Eliseu com a viúva. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia estarmos mais próximo de Ti, porque próximo de Ti, Senhor Deus, nós seremos pessoas diferentes. Ajuda-nos, ó Deus, aonde estivermos, nós possamos deixar um legado de fé, um legado de oração, aonde as pessoas possam olhar para nós e saber que somos servos do Senhor. Dar-nos, ó Deus, uma noite abençoada, leva-nos para os nossos lares. E muito obrigada, porque até aqui Tu cuidou de nós. E eu tenho a certeza que Tu vai continuar cuidando. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, o amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém. Amém.